muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Meu nome é Márcio Pereira de Barros, eu sou o diretor-presidente do Grupo Executivo. Bom, pessoal, a gente criou esse webinar aqui para comentar com vocês a portaria 139, a portaria 936, a portaria 927. Aqui não está numa ordem numérica, mas numa ordem de importância dentro do processo. Comentar com vocês que esse já é o nosso, se não me falha a memória, terceiro webinar. O primeiro foi sobre medida provisória também, falamos daquele momento da medida provisória, e ela já sofreu alterações, normal, né? Porque alterações todo santo dia, com toda certeza. Nosso segundo webinar foi focado muito na questão da análise financeira de fornecedores também. Nosso outro webinar, nós fizemos uma questão de falar sobre medida provisória, mas para empresas terceiras. Bom, a Executiva é uma empresa que tem por mérito, né, por função principal, o gerenciamento de empresas terceiras. Como eu estava comentando com vocês, a Executiva é a maior empresa de gestão de terceiros do mercado nacional. Nós olhamos para mais ou menos entre 5.000 e 6.000 empresas por mês, espalhadas a nível de Brasil, né? Como nós auditamos essas empresas de forma permanente, nós temos uma obrigação e uma preocupação constante de estar muito atualizado com a legislação. E nesses momentos de pandemia, gente, a coisa tem sido assim diária, em todos os aspectos, em todos os momentos. Sai medida provisória, cancela medida provisória, posterga medida provisória e por aí vai. Então, a gente acompanha, vocês não têm ideia. Eu participo de grupos, né, que monitoram muito essas questões, grupos jurídicos, etc., e é uma constante o dia inteiro. É uma constante o dia inteiro. A gente fala muito dos bastidores da medida provisória, né? Qual é a intenção real? Vou dar alguns exemplos para vocês muito claros. Primeiro, uma medida provisória, né, ela não tem o condão legal de alterar um preceito constitucional, né? Ou seja, algo definido da parte trabalhista dentro da Constituição Federal. Então, ela está sendo usada de forma errônea ali. Isso causa uma insegurança jurídica muito forte mesmo. O segundo ponto é que uma medida provisória ela tem validade de 120 dias, somente isso. Então, essa está desde março, abril, maio, junho, julho, ela se encerra. Se essa medida provisória ela não for prorrogada ou os seus artigos forem definidos como lei, tudo aquilo que está escrito aqui na medida provisória deixa de ter efeito de forma imediata. Querem um exemplo? Se você pegar o contrato verde e amarelo, lembra que saiu, acho que se não me falha a memória, em março, isso? Ah, pessoal, esqueci de falar, me perdoem, por favor. Aqui no backstage da nossa produção, o RH, que está aqui suportando a gente, vai anotar as perguntas, etc. E no meu lado esquerdo, o Antônio Henrique, que é um dos sócios das nossas empresas também, dando uma ajuda aqui na parte de tecnologia da informação, tá? Então, se eu falar com alguém, não é que eu estou falando sozinho aqui, tá? Não é efeito da nossa reclusão aqui, né? Social que está colocada por nós. Então, se essa medida provisória não for prorrogada e transformada em lei, ela vai perder esse efeito, né? O exemplo que eu estava comentando com vocês, o contrato verde e amarelo ali. Você contratava uma faixa de idade, tinha uma redução tributária, e aí essa medida provisória ela não foi renovada, foi deixado cancelar. Mais ou menos no dia seguinte, 2,5 milhões de pessoas perderam emprego, que já estavam contratadas sob essa modalidade, né, do contrato verde e amarelo. Então, só para a gente entender o que eu chamo aqui de risco, de insegurança jurídica com relação a isso. Nós temos feito um trabalho muito forte com as nossas empresas terceiras, que nós auditamos, evidentemente, justamente explicando esse momento ali. Existe também um equívoco muito forte, e aí eu peço a atenção muito grande de vocês, que tudo que o governo concedeu agora não foi isenção de pagamento, foi uma postergação de pagamento. Ou seja, essa conta volta uma hora. E aí você vai ter que cumprir a sua obrigação do mês, e mais aquela que você postergou, né? Olhamos isso para a Previdência Social, olhamos para Fundo de Garantia nessa condição, e olhamos também para o terço constitucional de férias a ser pago em dezembro, quando você optou por essa condição. Então, cuidado com essas adesões. Vamos conversar então aqui, pessoal. Eu vou olhar um pouquinho para a portaria 139, de 3 de abril de 2020. Essa portaria é simples, né? Ela está tratando aqui da questão da postergação relativas às competências março-abril de 2020 da Previdência Social, que deverão ser pagas no prazo do vencimento das contribuições devidas às competências julho e setembro de 2020. Então, ou seja, você não vai pagar aqui, vai deixar de recolher, não é que você não vai pagar, vai deixar de recolher março e abril, tá? E vai recolher as duas competências de julho e setembro. Cuidado, aqui você tem um acúmulo de pagamentos.
tá? Então, olhem para o caixa da empresa de vocês, muito sério. Porém, aqui começam os equívocos, né? Você não está desobrigado de enviar DCTF Web, E-Social e CFIP. Você não está desobrigado, você é obrigado a continuar enviando essa documentação. Se você não enviar essa documentação, você vai estar dizendo para o governo que você simplesmente não pagou. E aí você não pode ter essa benesse de pagamento postergado, tá? Então, repetindo mais uma vez para vocês, a portaria 139, de 3 de abril de 2020, que posterga o recolhimento previdenciário das competências de março e abril para julho e setembro, ok? Só que para você aderir a essa postergação, você tem que enviar a DCTF Web, tem que enviar o E-Social, os arquivos, evidentemente, e tem que enviar também a CFIP. Se você não enviar, repito mais uma vez, você simplesmente deixou de pagar. Você não postergou. Então, muito cuidado. Eu só não comentei com vocês como a gente vai fazer funcionar esse webinar agora. Eu vou colocar os tópicos para vocês, falando de cada portaria ou de cada item de portaria. Após eu falar, eu vou abrir 1 minuto para vocês. Vocês podem fazer as perguntas. O Tiago aqui, que está me assessorando, aqui me ajudando, ele vai me passar as perguntas, tá? Se possível, a gente responde dentro do tempo de 1 minuto. Se não for possível, nós respondemos por e-mail para vocês as suas dúvidas. Também vou colocar o meu e-mail à disposição de vocês. Qualquer dúvida que vocês venham a ter com isso, vocês podem mandar e-mail para mim, que eu vou responder pessoalmente para vocês. Vou falar a primeira vez meu e-mail, é marcio@executiva.com.br, ok? Eu só quero fazer um adendo aqui nas minhas informações, né? A previdência que você recolhe do seu colaborador, tá? Aquele que se desconta na folha, você tem que repassar a previdência social, tá, gente? Senão isso é apropriação indébita, é crime previsto em lei, por favor. A parte descontada do seu colaborador, obrigatoriamente você tem que recolher. Não tem postergação dessa parte, tá? Também tem a questão do sistema S, né? Que a gente sempre está falando bastante, tá? O sistema S, ele teve uma redução de 50% no seu recolhimento, aí uns dias atrás derrubaram essa condição e agora voltou mais uma vez. Então, você tem a benesse de recolher as contribuições ao sistema S, SESC, SENAI, SES, etc., com 50% de redução, tá? Não esqueçam, muito importante, a parte do colaborador, vocês têm que repassar de forma obrigatória a Previdência Social, ok? Gente, vamos lá. Portaria 939, né, que institui o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e de Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do Covid, né, saúde pública, etc, etc, etc. Bom, aqui ele fala do programa do bem, né, eu não vou tratar desse assunto aqui porque não é pertinente às empresas, é uma questão somente do colaborador, tá? A questão de redução ou suspensão de contrato de trabalho, gente, é muito importante vocês se aterem a um detalhe, tá? Extremamente importante. Você só vai poder suspender ou interromper o contrato de trabalho do seu colaborador se ele for admitido anterior à promulgação da portaria, ou seja, anterior a abril. As pessoas que entraram posterior a abril não podem participar, né, da redução e nem da suspensão de contrato. Como também, gente, isso é muito importante, aquele colaborador que já receba um benefício previdenciário não pode se habilitar. Ou seja, pega um exemplo, um aposentado na sua empresa, tá? Ele se aposentou, já recebe o benefício da Previdência Social e voltou a trabalhar. A ele não cabe a redução da carga, do salário, nem a suspensão, porque ele não vai receber o benefício do governo. Isso já está muito claro, tá? Nessa questão da portaria aqui, do bem, né, o que está acontecendo aqui, nós não tivemos nenhuma alteração depois da promulgação dela. Então, ela permanece igual ao que estava. Então, só reprisando para vocês, vocês têm que ter muita atenção, mas muita atenção mesmo na data do seu colaborador, tá? Uma orientação minha aqui, quando a gente fala na questão de insegurança, né, da insegurança jurídica, é o seguinte: utilize o benefício da redução ou da suspensão de contrato somente que de forma inequívoca, tá? Inequívoca, você possa provar em juízo amanhã ou depois que realmente sua empresa não estava bem, que sua empresa teve um problema de caixa, um problema financeiro, ou que teve um problema de produtividade, né, em que você não tinha demanda, então não tinha por que produzir. Você usar esse benefício pelo simples fato de usar, você corre o risco amanhã depois de julgamento em juízo de ter que pagar essa diferença ao seu colaborador e restituir os cofres do governo. Você está lesando o erário, né? O dinheiro público
se chama erário. Então, eu peço que vocês prestem muita atenção na tomada de decisão da suspensão e interrupção. Tenho certeza, de forma inequívoca, uma assertividade muito grande, que a sua empresa realmente precisa utilizar essa ferramenta, esse dispositivo do governo para manter os seus colaboradores. Repito, se a sua empresa estiver saudável financeiramente, com processo produtivo e utilizar essa ferramenta, ela pode ser condenada amanhã ou depois em juízo, pós-pandemia, evidentemente, tá? A ter que ressarcir os cofres do erário público e também pagar ao trabalhador a diferença do valor da redução ou até mesmo o valor da suspensão de contrato. Ok? Bom, gente, eu vou abrir agora 1 minuto também para as perguntas de vocês. Fiquem à vontade. Bom, pessoal, nós temos aqui uma pergunta da Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Seja bem-vinda ao nosso webinar, querida. Você pergunta se existe a necessidade de comunicar o sindicato. Não, não tem mais. Se você lembrar, um tempo atrás, teve uma polêmica muito grande com relação a isso, né? A obrigação de comunicar, acho que foi o Toffoli que obrigou nessa condição. Oi? Lewandowski, perdão, somou. Não precisa, porque os sindicatos estão usando isso de forma indevida, né? Como eu comentei com vocês, a gente já tem empresas no Brasil inteiro e já chegaram notícias naquela época, o sindicato estava cobrando para fazer isso, tá? Então, foi decidido que não precisa comunicar ao sindicato, você tem que comunicar, sim, ao Ministério da Economia através do empregador web, tá? Não esqueça, isso é muito importante, essa comunicação. Mais alguma pergunta? Não? Ok. Bom, pessoal, vamos entrar agora na medida provisória 927/2020, tá? De nada, Fernanda. Ela está agradecendo aqui pelo chat. Se tiver mais dúvida, Fernanda, por favor, estamos à disposição. Pessoal, medida provisória 927 é muito complicado, sabe? A insegurança jurídica colocada por essa portaria é muito grande. Todas os estudos que têm sido feitos agora, e a gente acompanha todos com toda certeza, tá? Nos diz que o volume de ações trabalhistas vai ser um dos maiores dos últimos 5 anos. Tá? Por tudo isso. Por quê? Os juízes estão comentando que medida provisória 927 não tira do empregador a sua responsabilidade pelo seu empregado. Tá? Eu vou tratar nesses pontos um pouquinho aqui na parte de segurança e medicina. Mas a maior preocupação hoje que nós temos aqui é que o artigo 29 e o artigo 31, eles foram derrubados pelo Supremo Tribunal Federal. O artigo 29 nos dizia o seguinte, que o coronavírus não é doença ocupacional, salvo se tiver um nexo causal. O que seria o nexo causal? O agente causador. Imagina mais ou menos essas empresas os profissionais que estão na linha de frente, né? Motoristas de caminhão, motoristas de ônibus, enfermeiros, técnicos, etc. Se esse pessoal contrair, existe um nexo causal, existe um motivo relacionado ao trabalho que gera essa condição, e aí sim o corona seria doença ocupacional. Como o artigo 29 foi derrubado pelo STF, o que vai acontecer? Todo mundo que contrair coronavírus vai ser considerado como doença ocupacional, independente do nexo causal. Entenderam a preocupação agora, nesse sentido? Então, imagina assim que você tem um trabalhador seu que está em férias, um exemplo, home office, sei lá, e mesmo trabalhando, né, nessa questão, e vai no mercado no final de semana e contrai no mercado. Tá? É doença ocupacional, estabilidade de 1 ano na lei. Atrás disso, ainda, além dessa estabilidade, nós temos as ações de regresso da Previdência Social. O que são essas ações de regresso da Previdência Social? Toda vez que a Previdência tem um gasto com um trabalhador, onde se define o nexo causal gerado pelo empregador, o coronavírus, então, se aplicaria nessa condição. Por um preceito constitucional, a Previdência Social pode cobrar da empresa todas as despesas. Primeiro problema. Segundo problema, né? Vou bater aqui. Caso esse trabalhador venha a falecer, e está muito comum agora na Justiça do Trabalho, as indenizações aos familiares. Então, veja, é uma insegurança jurídica extremamente grande, muito grande mesmo, ali, que nós vamos ter que criar justificativas e tentar convencer o juizado dessas justificativas. Vou dar alguns exemplos para vocês ali. Né? Exemplo no teletrabalho. Toda a equipe da executiva, desde o início da pandemia, já está em teletrabalho, ou home office, né? Sendo mais bonitinho o termo. Mas nós monitoramos de forma constante todos os trabalhadores. A questão de horário de entrada, a questão de horário de saída, a questão de produtividade. Tá? Então, eu tenho, em tese, como provar ao juiz que o meu colaborador estava no recesso do seu lar, tá?
e que ele não estava exposto a esse corona. Seria uma das situações dentro do processo. Eu ainda vejo que não é muito forte, muito forte. Os juízes não vão considerar tanto essa condição. Olha, então, e se o irmão dele, sei lá, tinha suspeita de coronavírus e estava em casa? Então, nós vamos ter uma insegurança jurídica pós-pandemia com relação ao coronavírus muito forte mesmo ali. Peço a vocês que tenham cuidado mais do que dobrado com relação ao seu colaborador. Peço a vocês que monitorem, mesmo em home office, o seu colaborador. Tá? O nosso RH faz um trabalho muito forte com relação a isso, sempre conversando com o colaborador, perguntando como é que ele está, como é que está a sua saúde, se tem algum sintoma, se nós temos alguém na empresa que desenvolveu a doença, né? Ainda não temos nenhuma informação com relação a isso. Então, nós estamos criando todas as justificativas possíveis ali. Não que a gente vai ter ação trabalhista, não é isso, mas eu prefiro não ter dor de cabeça. Por quê? O artigo 31, que também foi derrubado, olha só, dizia o seguinte, original, né? O artigo 31, que o Ministério do Trabalho, naquele primeiro momento pós-pandemia, seria muito mais orientativo e não punitivo. Bacana, eu acho que realmente seria uma atitude nobre, né? Porém, o Supremo definiu que não, ele vai ser punitivo do primeiro momento na sua essência. Então, assim, nós podemos ter um aumento expressivo com relação às ações trabalhistas, nós temos um aumento expressivo com relação às multas administrativas. E aí começa, esses dias eu fiz uma reunião com um cliente nosso, o Arauco do Brasil, eu acho que até a Camila está no nosso evento. Oi, Camila, tudo bem com você? Seja bem-vinda, né? Camila participou dessa reunião com a gente lá. E a gente comentava, né, de quais são as ações que você tem que ter no regresso da pandemia, né? Ou não, né? A pandemia pode estar existente, mas sua empresa voltar a ter uma atividade laboral. Você vai ter que observar e comprovar muita coisa a partir de então. Exemplo, máscaras passam a ser um EPI, o que era somente nas áreas de saúde, passa a ser em qualquer área produtiva, independente de decreto municipal. Isso é muito importante. Por mais que o seu município onde você atue ou sua filial atue não tenha um decreto municipal que obrigue o uso da máscara, você tem que obrigar. Ele é um EPI. Em sendo um EPI, tem que ter recibo de entrega desse EPI, tá? E oriento muito um manual de como utilizar a máscara, tá? Que você não pode pôr a mão, que você tem que tirar aqui, que o tempo, sei lá, acho que 2, 3 horas, que como que você lava, como é que você faz, obrigatoriedade, tá? E também determinar, gente, uma punição, infelizmente tem que ser mais pesada, tá? Não dá para você ser leve nessa punição, porque ocorre o problema de você contaminar um quadro inteiro funcional seu. Se ele não utilizar o EPI que você forneceu, minha sugestão, isso é minha, tá? Por favor. Eu daria uma suspensão de 3 dias, independente de quem fosse. Uma segunda vez que não utilizasse, eu demitiria por justa causa. Você teria o motivo do 482, Decreto-Lei 5.452 de 1953, nossa querida CLT, que me dá essa condição. Por que do rigor excessivo disso? Porque se um colaborador seu tiver essa doença, e ele pode ser assintomático, né? Ele pode não desenvolver, mas ele pode transmitir. Se ele transmitir aos outros colaboradores, você vai ser penalizado. Você deu o nexo causal. Imagina um departamento com 10 empregados, todos com doença ocupacional, porque o corona passa a ser uma doença ocupacional, com estabilidade, ainda você só pode ser punido. Então, no retorno, a área de segurança da sua empresa, ou se você não tiver o seu RH, o seu departamento pessoal, sua área de folha, seu gerente, seja quem for a pessoa denominada para esse comitê que você vai ter que criar, que obrigue o uso da máscara, que obrigue o uso do álcool gel, que evite e proíba aglomerações, que distancie os seus colaboradores, né? Tem uma distância segura, atenção na utilização dos banheiros. E se for o caso, ainda num caso mais extremo, eu oriento, dá luva para eles. Põe luva cirúrgica, né? É barato, compra e coloca para o pessoal. Só que tudo isso, pessoal, tem que ser devidamente comprovado, escrito, assinado e explicado para o seu colaborador. Você tem que usar máscara no caso disso, dessa maneira. Você tem que usar o álcool gel. Quando e em que momento o álcool gel? Nessa condição, como é que você lava a mão, etc. Se você tem que usar luva, como é que você usa a luva? O seu espaçamento entre seu colega de trabalho tem que ser de 2 metros, que você não pode se aglomerar. Enfim, tudo isso tem que virar uma cartilha nesse momento de retorno da sua empresa, que faça o modo que aconteça o quanto antes. Só que esse retorno não pode gerar para nós um passivo, né? Uma ação trabalhista ou uma multa administrativa ali.
E sem contar que a contaminação pode parar a sua empresa. Vocês já pensaram nisso? Então, por favor, pensem dessa maneira. Eu tenho falado muito, nós já fizemos diversas mesas redondas com grandes empresas também, já falamos com mais de 300 empresas nossas webinários e mesas redondas, falando dessas condições da preocupação. Nós estamos olhando muito o momento da pandemia. Olhem o momento pós-pandemia. Olhem o momento do retorno das suas empresas à atividade. Isso vai acontecer mais dia, menos dia. E você tem que se preparar. Você já tem que ter um plano de ação antes de você voltar à atividade. Você já tem que preparar esse plano de ação, porque quando o seu colaborador chegar na sua empresa, você está lá com a maquininha, tirando a temperatura dele, dando kit de máscara, de álcool gel, etc., etc., e não fazer isso quando o pessoal retornou. Tá? E muito sério, você tem que comunicar para ele quais são as punições que ele está suscetível no caso do não atendimento. Por quê? Você pode comprovar em juízo que você avisou dessa possibilidade, que você entregou todo o equipamento, tudo que foi necessário para se prevenir, e o empregado não usou. Se você colocar nos seus informes, lá no seu documento de retorno ao trabalho dele, de entrega de EPIs, que a não utilização será punida com justa causa no rigor da lei, você vai provar para o juiz que você pré-avisou. Olha, eu avisei você que se você não usasse, você podia ser demitido por justa causa, suspenso conforme a sua decisão ali. Tá? Isso é muito importante, porque se ele fez isso, ele estava ciente que ele podia ser demitido. Você consegue provar em juízo que, se você não tomar uma ação drástica nesse sentido, você pode contaminar a sua empresa como um todo. Ok? Então, essa é a minha orientação como consultor. Vocês tiveram o meu e-mail aí no início. Meu e-mail eu vou repetir para vocês mais uma vez. marcio@executiva.com.br. Dúvidas que vocês tiverem, gente, por favor, mandem e-mail para mim, que com certeza, tá, eu vou atender vocês. Eu vou abrir um minuto agora para esse ponto que eu coloquei para vocês de começo, que eu entendo que ele é muito polêmico, né? A exclusão do artigo 29 e do artigo 31 da medida provisória 927, e também essa questão do retorno da entrega de EPIs, dos comprovantes, etc. Eu vou deixar aberto agora um minuto para vocês, por favor. Bom, pessoal, só tivemos uma pergunta, mas eu respondi que se o Covid é uma doença ocupacional. Infelizmente, sim, é uma doença ocupacional. Bom, pessoal, agora eu vou entrar na portaria 927/2020. Como é que eu vou fazer essa abordagem com vocês? Eu vou trabalhar todos os tópicos da medida provisória, tá? Eu vou falar sobre o tópico, vou colocar as nossas ponderações e abro um minuto para vocês. Ok? Vamos lá? Bom, então a medida provisória todo mundo conhece, ela foi decretada em 22 de março de 2020, tá? E coloca aquelas alterações trabalhistas, né, que nós já estamos acompanhando em alguns casos. Por que nós resolvemos refazer esse webinar? Ainda existe muita dúvida das empresas, muita dúvida. E essa dúvida pode gerar um problema muito grande para você. Tá? Eu vou colocar aqui ponto a ponto. Bom, o primeiro, a medida fala do teletrabalho ou home office, antecipação de férias individuais, férias coletivas, antecipação de feriados, banco de horas, suspensão de exigências administrativas de segurança e saúde do trabalho. Isso aqui é complicado também, gente, se preocupem já. Direcionamento do trabalhador para qualificação e diferimento, recolhimento, fundo de garantia por tempo de serviço. Tá bom? Vamos falar das férias individuais, primeiramente. A lei está perdão, por favor, medida provisória, desculpa. A medida provisória está me dizendo que eu posso conceder férias ao trabalhador mesmo sem período aquisitivo completo. A gente sabe que um trabalhador, todo mês que ele trabalha, uma fração igual ou superior a 15 dias no mês, ele adquire 2,5 dias de férias, tá? Acumulado, né? Para poder gozar posteriormente ali. A lei me dizia que ele só pode sair em gozo de férias quando não tivesse um período aquisitivo completo em férias coletivas, e ela derrubou essa condição. Então, sim, você pode colocar o seu colaborador de férias, mesmo não tendo um período aquisitivo completo, tá? Com limite mínimo de 5 dias. Então, vamos lá. Você tem que prestar atenção no seguinte. Se o seu colaborador tiver 2 meses de trabalho, ele já tem os 5 dias, que é 2,5 por mês. Se o seu colaborador não tiver 2 meses, tenha 1 mês, ele tem direito a 2,5 dias. Os outros 2,5 dias que ele vai ter que gozar, você tem que pagar como licença remunerada para ele. Você tem que indenizar esses dias e você não pode descontar futuramente, nem em férias e nem em folha de pagamento. Esse é um preceito de lei que não foi derrubado, ok? A lei também fala que você pode antecipar períodos futuros de gozo de férias. Aqui eu tenho uma preocupação técnica muito forte. Será que o seu sistema de folha de pagamento, o seu provedor dessa ferramenta, preparou o seu sistema para isso? Você já imaginou como é que você vai controlar o vencimento? Porque, assim, você não vai alterar o período aquisitivo dele. A lei não fala em alterar o período aquisitivo, ela fala na antecipação.
Então, o período aquisitivo permanece inalterado para todos os fins e efeitos. Tá? Você vai ter que ter um controle muito forte. Se o seu sistema de folha não fizer isso, você vai ter que fazer, infelizmente, manualmente nessa condição. Todos os preceitos diferenciados de vencimento segundo período não se altera, permanece igual, com toda certeza. A remuneração com base na média de variáveis, né, comissões, hora extra, hora noturna, permanece igual também, não foi alterada ali. Tá? Então, você pode sim conceder férias ao seu colaborador, tá? De forma individual, mesmo que ele não tenha o período aquisitivo completo. Atenção, se ele não tiver 5 dias, a diferença para chegar a 5 dias tem que ser pago como licença remunerada, ok? Nesse capítulo ainda também, eles falam da postergação do pagamento. A gente sabe que o pagamento de férias tem que ser a 2 dias que antecedem o início do gozo. Agora, você pode pagar as férias no 5º dia útil do mês subsequente junto com a folha de pagamento. Ou seja, se algum colaborador seu sair de férias agora, você só precisa pagar ele no 5º dia útil do mês subsequente. Claro, se você quiser pagar da forma atual, sem problema nenhum. Na outra me perguntaram se podia pagar. Sim, pode pagar também. O outro ponto colocado aqui foi do terço constitucional, né? Aquele 1/3, né, sobre férias, né? 33,33%. Que você pode optar por pagar ele junto com a segunda parcela do 13º. A lei fala em gratificação natalina, como a gratificação é dezembro e novembro somente uma antecipação, você vai pagar lá em dezembro também. Você pode continuar pagando da forma normal, como você paga hoje, mas você tem o condão de postergar esse pagamento para dezembro. Cuidado com o acúmulo de obrigações a serem pagas, tá? Muito cuidado mesmo ali. O outro quesito é a questão do abono pecuniário, né? A conversão dos 10 dias que você tem, que antes era um preceito exclusivamente do empregado. O empregado solicitava, o empregador era obrigado a concordar. Agora, nesse período de pandemia, não. Aliás, tudo da portaria aqui, tá? Perdão, da medida provisória, pessoal, é durante a pandemia, tá? Acabou a pandemia, deixa de existir essa obrigação, ou se não for renovada a medida provisória. Ok? A questão de como você vai comunicar o seu trabalhador. Tem a questão que era um aviso de 30 dias, tá? A lei derrubou, estou me equivocando aqui, me perdoe. A medida provisória derrubou temporariamente essa condição. Tem algum diferencial ali, Thiago, com relação a esse ponto? 48 horas ali. A lei fala que você pode avisar o seu colaborador, tá? Com 48 horas de antecedência. Tá? Isso pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp, que você não tem como pegar uma informação adicional presencial dele, né? De acordo presencial. Então, você vai comunicar ao seu colaborador com 48 horas de antecedência do início do gozo. Ok? Perdão, o abono pecuniário, desculpe, eu estava comentando com vocês ali, né? O abono pecuniário, o empregado tem que pedir agora ao empregador, e se ele disser que não, vale a decisão dele, tá? Não existe mais uma obrigação legal do pagamento do abono pecuniário, tá? É uma decisão do empregador e não mais do empregado, ok? Gente, em férias individuais seria esse aqui as minhas considerações. Eu vou abrir agora 1 minuto para vocês, por favor, sintam-se à vontade. Vou responder uma pergunta da Liliane. Tá? Tudo bem, Liliane? Seja bem-vinda ao nosso webinar, querida. Vou responder porque é uma pergunta muito pertinente, Liliane. Muito boa essa pergunta. Tá? Ela me fala o seguinte, que uma frente de trabalho da empresa dela está muito bem e outra frente de trabalho está muito mal. Liliane, o entendimento jurídico aqui é que o juiz vai olhar a empresa como um todo. Então, ela vai definir a empresa como um todo, e não frente de trabalho ou segmento que a empresa tem. Ela pode ter mais de uma atividade ali. O que ela quer saber é se o capital, né, era o suficiente para manter o colaborador. Tá? Claro, Liliane, entendo o seguinte, isso são ações trabalhistas. Tá? Não existe aqui um preceito determinado na medida provisória que nessa condição. Isso são os entendimentos que nós estamos vendo, né? São as conversas e argumentações dos juízes que nós estamos acompanhando ali. Porque se você não precisa, se você tem caixa para bancar, você não demita, que você pode ter problema lá na frente. Mas são decisões judiciais. Nesse teu caso aqui, muito específico, quando se fala de frente, o juiz não vai concordar. Ele vai olhar a empresa como um todo, Liliane. Espero poder ter te ajudado com essa resposta aqui e ter deixado você preocupada com toda certeza. Tá? Eu tenho uma segunda pergunta aqui da Thalita, da Priori, que também é muito boa essa pergunta, né? Ela nos coloca a questão de prioridades, né, no caso de férias ali, se o pessoal do grupo de risco. Excelente pergunta, Thalita. Sim, com toda certeza, o pessoal do grupo de risco, tá, tem preferência. O único senão aqui, gente, hoje, o que é grupo de risco?
Porque a gente vê casos de coronavírus em crianças, em adolescentes, em pessoal de 40, de 50, de 60, de 70. Não existe uma definição legal. Aqui na empresa, o que nós fizemos ali? Claro que a gente colocou todo mundo em home office, né? Mas a gente olhou primeiro para as grávidas. Segundo, para as pessoas com doenças pré-existentes, né? Aquelas doenças que já são delas, né? Em que tem um tratamento mensal do que está ocorrendo. Então, a gente priorizou, porque a probabilidade é maior entre elas. Tá? Então, sim, Thalita, eu concordo com você e também serve para todos. Se vocês vão dar férias para o pessoal, tá? Priorizem o grupo de risco. As pessoas acima de 60 anos, né? As grávidas, com toda certeza, né? E também, pessoal, cabe aqui vocês terem uma pesquisa interna, saber se algum familiar do seu colaborador está com os sintomas ou contraiu a doença, porque ele passa a ser também do grupo de risco. Tá? Boa pergunta, Thalita. Obrigado. Para o grupo de risco, Eli, bom dia, Eli, seja bem-vindo. Para grupo de risco, deve haver algum cuidado para o retorno especial? Olha, não existe uma imposição legal, Eli, nessa condição. A nossa sugestão ali, como questão de preservação, é que ele fique em home office. Na impossibilidade de home office, vamos queimar os cartuchos que nós temos, né? Banco de horas, antecipação de feriados, até chegar naquele momento que ele tenha que voltar. Quando ele voltar, é aquilo que eu comentei, os cuidados no retorno do seu colaborador. Se ele é de um grupo de risco e tem que voltar nessa condição, você tem que isolar ele num lugar determinado. Se você não tiver essa condição, aí existe uma situação. Ele vai ter que ficar em casa sem que a remuneração dele seja afetada. Porque quem impediu a atividade laboral foi o empregador. Tá? Então, temos que prestar muita atenção nisso. Excelente pergunta, porque tem que definir realmente os grupos de risco. Né? E volto a repetir, as grávidas, para mim, são um grupo de risco, sem sombra de dúvida. Né? Aquelas pessoas com doenças, né, que são as doenças chamadas endógenas, se não me falha a memória, que você vai ter, pega pressão alta, pega lúpulos, né, essas doenças que já são condição. Dali. As pessoas com uma certa idade já, né, 60 anos, ali acima disso, já também são um grupo de risco. Né? Então, você tem essa obrigação de cuidar deles maior que dos outros. Em não existindo essa possibilidade, eles ficam em casa. Você vai usar férias, banco de horas, antecipação de feriados, e quando acabar essas ferramentas, a gente não sabe quando acaba a pandemia, né? Não tem essa noção ainda, você vai ter que colocar ele em trabalho, se não pudesse ser um home office, que foi uma atividade operacional, né? Você coloca ele em casa e remunera ele por isso. Tá? Eu acho que alguém pode perguntar assim, mas eu posso suspender ou interromper o contrato? Pode. Vocês podem suspender e também pode interromper o contrato dele sem problema algum, desde que a sua empresa precise realmente utilizar essa ferramenta. Então, você tem algumas situações que você pode estar trabalhando, mas boa pergunta, ele priorize sempre o grupo de risco, ok? Mais alguma pergunta? Não? Legal. Bom, gente, férias coletivas aqui tem algumas, uma variável, não muitas, né? Mas algumas bem interessantes ali. Bom, férias coletivas, gente, você não precisa dar para a sua empresa como um todo, você sabe disso, né? Você pode dar para departamentos, para setores, para filiais, para unidades, etc. O que mudou aqui? Né? Não precisa ser comunicado o sindicato e tampouco o Ministério do Trabalho e Emprego, aquele comunicado prévio que é feito. Mas, eu acho que por uma segurança jurídica eu comunicaria. Tá? Eu mandaria uma carta para eles normal, tá? Não que vá aguardar o aval deles, mas uma parte se cumpriu com relação a essa condição. Então, eu acho interessante, sim, a gente comunicar esse quesito para o sindicato, Ministério do Trabalho e Emprego. Então, a única atração que nós tivemos lá nas férias coletivas foi justamente essa, que não precisa mandar mais. Porém, continua a obrigação de você comunicar ao seu colaborador com 48 horas. Você pode mandar isso por e-mail, né? Pode mandar por WhatsApp, né? Se for um corporativo, para que você tenha evidência de provar em juízo amanhã ou depois que o preceito da medida provisória foi totalmente cumprido. O capítulo 5 fala do aproveitamento e da antecipação de feriados. Tá? Eu vou ler aqui para vocês, né? Durante o estado de calamidade pública, a que trata e se refere ao artigo 1º, o empregador poderá, a seu critério, conceder férias... Perdão, li aqui errado. Poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos federais, estaduais, distritais e municipais e deverão notificar por escrito, por meio eletrônico, o conjunto de empregados beneficiados, com antecedente no mínimo 48 horas além.
Os feriados que refere o caput poderão ser utilizados para a compensação do saldo em banco de horas. O aproveitamento de feriados religiosos dependerá da concordância do seu colaborador. Durante o estado de calamidade pública, a gente não sabe, né, até quando vai esse estado de calamidade pública ali. Você pode antecipar os feriados, né? Você pode pegar o feriado, sei lá, 7 de setembro, né, que tem ali, e trazer tudo para cá, os feriados, e dar exemplo. Se você tiver 5 dias de feriados, você pode trazer para cá e fazer o cara ficar em casa, o seu colaborador, de segunda a sexta-feira, tá? Sem problema nenhum. Se tiver um feriado religioso, você tem que obter a autorização do seu colaborador. Tá? Se você não obter autorização, não pode ser feito. Não podemos esquecer que o Brasil é um país religioso, né? Temos essa condição. Nesse caso aqui da antecipação de feriados, faça um estudo muito forte da sua real necessidade com relação a isso. Tá? Veja a tabela de feriados municipais, estaduais e federais. Quando você optar por essa condição de aproveitar esses feriados, você deve mandar um comunicado ao seu colaborador, 48 horas, por escrito, que pode ser via e-mail ou via WhatsApp, o que você achar melhor. Mas ele tem que ser comunicado com relação a isso. E depois você pode compensar essa antecipação, se for o caso, em banco de horas, se tiver necessidade ali. Tá? Então, é mais uma ferramenta que você tem para poder gerenciar esse afastamento do seu pessoal. Bom, capítulo 6, banco de horas. Aqui eu queria frisar um fato para vocês. Tá? Se você já tem um banco de horas devidamente homologado, né, com o sindicato, tudo aquilo que ele manda, se for 6 meses, se for um tratamento interno, etc., etc., você permanece com esse banco ativo. Tá? Não cancele esse banco, ele está vigente com toda certeza. O que você tem que fazer, que aqui a medida provisória fala que você pode ter um banco de horas, que não depende da chancela sindical. Não depende de chancela sindical. Mais uma vez, tá? Você só tem a obrigação de comunicar ao seu colaborador dessa condição. 48 horas, por escrito, etc., etc., etc. E você tem um prazo de 18 meses pós-pandemia para compensar esse banco de horas. Por isso que eu estou dizendo para você, faça um banco de horas à parte. Se você estiver fazendo um banco de horas agora, em função da pandemia, isso é muito, muito forte, você tem que pensar muito nisso. Se for em função da pandemia, exemplo, eu quero deixar meu pessoal 5 dias em casa, usa esse banco de horas. Tá? Usa. Eu quero deixar 10 dias. Ok, a lei não põe limite aqui. Usa esse banco de horas. Tá? Só cuidado com o volume de horas que você vai colocar aqui. A compensação, ela não foge às regras atuais. Tá? O teu limite de horas de utilização para compensação desse banco de horas posteriormente, pós-pandemia, nos 18 meses, é limitado a 2 horas diárias com limite máximo de 10 horas, tá? de trabalho durante a jornada completa. A lei não tirou essa condição. Tá? No outro me perguntaram, né? 2 horas? Sim, continua sendo 2 horas, com toda certeza, limitada a 10 horas diárias de labor direto dentro da sua empresa. Então, muita atenção. Não precisa do acordo, o acordo não precisa da chancela sindical. Esse acordo não precisa. Tá? Se você for renovar o seu banco atual, que não está na medida provisória, esse precisa da chancela sindical. Agora, não faria, com toda certeza, usaria esse banco aqui da medida provisória, porque a gente não sabe por quanto tempo vai durar essa pandemia. E o fato de você não ter uma chancela sindical, por que a gente fala? Pessoal, muito claro, eu não sou contra sindicato, muito pelo contrário. Eu acho que sindicato é um equilíbrio perfeito entre capital e trabalho. Eu fui negociador sindical por muitos anos ali. E sempre entendi o sindicato como uma ferramenta muito importante nesse equilíbrio que tem que ter. Porém, nesse momento, muitos sindicatos usaram de má fé. Isso é público, não sou eu que estou dizendo. Né? De cobrança pelos acordos. Tinha tabela, inclusive, de acordos. Né? Quanto de X acordo eu vou cobrar tanto de vocês? Isso é proibido. Você não pode fazer essa condição. O papel do sindicato é proteger o trabalhador e não cobrar por isso. Ali, tá? Então, muito claro, eu sou muito a favor do movimento sindical, né? O obreiro, o funcional, porque ele é um importante equilíbrio entre relação capital e trabalho. Porém, nesse momento, usaram isso de forma indevida. Então, quando caiu essa condição e essa obrigação do acordo ser homologado para o sindicato, eu achei extremamente importante. Tá? Eu acho que o papel do sindicato é muito importante, com toda certeza, mas, nesse momento, nós temos que pensar de forma diferente. Eu tenho falado muito isso nas nossas reuniões internas. Né? O mercado mudou, e mudou bastante. Tá? E pós-pandemia, o que nós conhecíamos de mercado de trabalho não vai ser mais o mesmo, gente. Isso é um fato. Tá? Então, comecem a pensar dessa maneira.
Então, banco de horas, ok? Tranquilo para vocês. Eu vou pular aqui propositadamente a questão da suspensão das exigências administrativas. Eu vou entrar no fundo de garantia, porque a outra ali é muito mais complicada. Bom, eu vou abrir aqui 1 minuto para vocês, para as perguntas da questão do banco de horas. Petri está perguntando. Seja bem-vindo, Petri. Eu não entendi, me perdoa, não entendi muita pergunta, né? Qual é o limite de antecipação do banco de horas? Se quer se referir à compensação? Bom, se for a compensação, você tem 18 meses, com limite de 2 horas diárias, não podendo exceder 10 horas de labor ininterrupto ao mesmo empregador. Se é isso, se não for, por favor, reformule sua pergunta e passe para nós ali, tá? Fernanda, tudo bom, querida? Você fez uma pergunta aqui se pode cancelar o crédito de viagem. Esse crédito de viagem seria o adicional de transferência, ou isso é um valor que a sua empresa paga a esse colaborador deslocado, tá? Preciso saber disso para te responder. Segundo, esse pessoal que você se refere, eles continuam viajando, estão deslocados ou estão em sua residência, tá? Só complementa para mim essa minha dúvida que eu respondo para você, ok? Fernanda, se eles não estão se deslocando, né, porque, veja, não é um benefício, é uma contraprestação que você está fazendo com eles, tá? Se não existe o deslocamento, não há o porquê do pagamento. Como é uma contraprestação, não se adquire esse direito, né? Ele não é obrigatório. Ele tem a contraprestação, que é o deslocamento. E não ocorrendo deslocamento, não tem o valor a ser pago, ok? Se persistir alguma dúvida, manda e-mail para mim com toda certeza. Pessoal, eu vou entrar... Alguma pergunta mais, Thiago? Tranquilo. Bom, pessoal, eu vou entrar aqui no Fundo em Garantia, depois volto para a Segurança e Medicina, que é um capítulo bem tenso, tá? Fundo em Garantia. Você pode deixar de pagar, postergar, né, o pagamento da FGTS das competências março, abril e maio, e parcelar em até 6 vezes a partir de julho, 7 de julho, isso, né, Thiago? 7 de julho, ok, exatamente isso. Bacana. Para que isso aconteça, pessoal, você tem que colocar na sua CFIP o código 1. Se você não colocar o código 1, ou se você não gerar CFIP para envio, você tem que enviar, tá? Não está isento. É obrigatório o envio. Se você não enviar CFIP ou não colocar o código 1, você não está aderindo a essa postergação. Seu fundo de garantia vai ficar em atraso, sujeito a multa, etc, etc, etc. Tá? No outro webinar, me perguntaram o seguinte: se eu demitir um funcionário, eu perco o parcelamento? Aliás, não foi uma pergunta, foi uma afirmação de uma funcionária de uma empresa. Gente, é mais ou menos assim: quando você paga o fundo de garantia, você não perde parcelamento. Do demitido, perdão, né? Demitiu alguém, vai ter que pagar o fundo de garantia, você não perde o seu parcelamento. Você vai, sim, recolher os devidos desse colaborador, tá? Vai informar a CFIP dele com o código 0 e você vai ter que refazer o pedido de parcelamento com o código 9. Tá? Então, vamos lá mais uma vez para vocês ficar bem entendido. Quando você aderir ao parcelamento, você tem que mandar o código 1. Então, ou seja, o envio da CFIP é obrigatório. Se você é um prestador de serviço, continua sendo obrigatório o envio da CFIP por tomador. Por favor, não esqueçam disso. Se você demitir alguém, você não perde o parcelamento do fundo de garantia. Você vai ter que recolher o FGTS desse colaborador, né, o postergado que você vai ter naquele momento ali também, enviar a CFIP dele com o código 0, e os demais colaboradores que permanecem no seu parcelamento, reenviar a CFIP com o código 9. Senão você vai perder o seu parcelamento. Tá? Isso é muito importante, isso é muito importante. A gente conseguiu identificar diversas empresas fazendo de forma errônea isso. Se fizer errado, você não aderiu à postergação do FGTS. Postergação em parcelamento, evidentemente, tá? Você deixou de pagar e vai ter sujeito à multa. Tá? E se você prestar serviço a uma grande companhia, você pode ter o seu valor bloqueado se esse for um critério de contrato seu. Então, muita atenção. Tem dúvida? Manda e-mail para nós, marcio@executiva.com.br, que a gente detalha para você. Nós temos um e-book que nós mandamos para todas as empresas com todos os pontos da medida provisória, com print de tela, um trabalho fantástico do nosso RH. Tá? Precisa desse e-book? Manda um e-mail para mim, marcio@executiva.com.br, que eu peço para o nosso RH mandar para você todos os e-books. Nós já mandamos mais de 150 mil e-mails explicando a portaria de forma detalhada para todas as nossas empresas, ou para toda empresa que nos solicitou. Tá? Então, tenha essa condição conosco, pode mandar a sua solicitação, que o nosso RH manda para você de uma forma muito detalhada. Você vai entender. Tem os prints de tela, tem os códigos, tem toda a informação, item por item de cada medida provisória. É um e-book, é uma cartilha muito bem elaborada pelo RH.
tá? Sinta-se à vontade para pedir que nós disparamos para vocês, ok? Bom, gente, pergunta? 1 minuto. Bom, pessoal, eu vou responder agora a pergunta do Petri. Petri, agora eu entendi a sua pergunta, tá bom? Petri, a lei não fala de quanto tempo você pode antecipar os feriados, né? Se é desse ano, 2022, 2023. Mas nós temos que usar o bom senso, Petri. Porque se você reparar, ela fala durante o período de pandemia. A gente não sabe, vai que em 31 de agosto se determina o fim da pandemia e você antecipou esses feriados, tá? Você perdeu. Então, vamos usar eu peço que a gente use o bom senso, né? Eu entendo a tua preocupação e eu sei que você quer achar uma saída para a sua empresa. Isso é muito bacana, né? Eu acho que a preocupação é muito legal em todas as empresas. Mas eu peço que use o bom senso, tá? Olhe para os feriados desse ano. Olhe para esse feriado aqui, esse que você vai ter esse ano aqui, para você não ter erro em cima disso, tá? Não sei quando a pandemia vai acabar, mas a medida provisória nesse ponto me fala enquanto durar essa pandemia. Como a gente não sabe, vamos pecar, né, pela nossa segurança máxima. Eu faria, então, uma orientação para você que utilize os feriados somente desse ano, ok? Quem que perguntou da doença? Antônio, seja bem-vindo. Prazer ter você aqui com a gente, Antônio. O Antônio pergunta o seguinte, ele deu aviso prévio a um colaborador, tá? E o colaborador contraiu o Covid. Ele pergunta se vai ser considerado como doença ocupacional. Antônio, para te responder essa pergunta, eu primeiro preciso esclarecer um mito, né, muito forte que existe, tanto no empregado quanto no empregador. O aviso prévio nada mais é um documento que eu digo para você assim, Antônio, daqui a 30 dias você não tem mais emprego. Ou Márcio, no caso eu, daqui a 30 dias eu saio da sua empresa. O aviso prévio não suspende nenhum dos seus direitos e muito menos das suas obrigações. Eles permanecem vigentes, não tem alteração nenhuma com relação a isso. Muita gente assim, não, mas eu estou em aviso, não pode me suspender. Posso sim. Eu posso suspender, inclusive, se for o caso, eu posso reverter a sua dispensa em justa causa durante o aviso prévio. Porque não te dá poderes especiais, tá? Permanecem vigentes as suas obrigações e os seus direitos como trabalhador. Então, se ele tiver em aviso prévio, mesmo indenizado, isso é muito importante. Por que mesmo indenizado, Márcio? Eu estou pagando. Na verdade, quando você indeniza o aviso, você diz assim para o empregado, né, subliminarmente, ó, não quero que você fique aqui na minha empresa mais, vai embora. Eu vou te pagar por isso. Ou seja, você pagou, você indenizou, mas a sua responsabilidade permanece vigente durante o aviso prévio, mesmo indenizado. Tanto que, quando você anota a carteira dele, você projeta a data de demissão justamente por isso. A sua responsabilidade e a sua obrigação permanecem vigentes nesse sentido, tá? Se contrair doença, sim, ela vai ser ocupacional, vai ter estabilidade, você vai ter que suspender o aviso do prévio dele, comunicar a suspensão do aviso prévio e fazer a suspensão clínica nesse momento, né, clínica ocupacional, e depois da estabilidade pós-retorno. Tá? Vai ter que permanecer, não tem como, mesmo se ele pedir a conta. A parte ensejante não altera o direito que a lei te dá. Ok? Espero ter te respondido, Antônio. Sugestão manual, utilização, ficha. Existe algum modelo para entrega, luva, máscara, álcool? Leandro, não existe, sabe, Leandro? É uma ficha, use a ficha normal do seu IPI. Normal, porque ele é um IPI também. Então, de certa forma, você usa o seu recibo de IPI. O único adicional aqui, Leandro, que eu estou orientando para todo mundo, faça uma cartilha, vamos colocar assim, com figurinha, se for o caso, mostrando como você usa máscara, como você passa álcool gel, como você coloca luva, quais são as suas obrigações de afastamento, iluminação, etc, etc, e quais são as suas punições. Isso é muito importante você colocar. Desse documento, você vai pegar a assinatura do seu colaborador. Vai ter assinatura no ficha de IPI, da máscara, do álcool gel, porque passa, né, a ser um IPI, mas também nesse documento adicional, Leandro, em que você vai orientar a forma de utilização e a punição caso não utilize. Ele vai ter que assinar esse documento para você como verdadeiro e você vai arquivar no dossiê funcional dele. Respondido, Leandro? Que bom. Um abraço para você. Ok, durante o aviso prévio foi, estamos resolvidos. Bom, pessoal, eu vou entrar aqui, eu acho que
num tema, acho que no capítulo mais polêmico da medida provisória, tá? Que ela fala da suspensão de exigências administrativas de segurança e saúde do trabalho. Os juízes já são uníssonos, né? Já tem um consenso em dizer que vão, a um português claro, tratorar, ou seja, vão passar por cima disso. Tá? O que esse aqui fala? Eu vou ler para vocês que fica mais fácil. Durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto os exames demissionais. Tá? Os exames que se refere ao caput serão realizados no prazo de 60 dias, contados da data de encerramento do estado de calamidade pública. Gente, exames médicos, ele tem um condão não só de atender a legislação, mas também de saber a saúde do seu colaborador. Tá? Então, se eu esperar 60 dias, vamos brincar aqui que a pandemia acaba no dia 31 de agosto, vamos colocar uma data aqui, vamos colocar um horário. 31 de agosto, às 18 horas, acabou a pandemia. Né? Curou tudo ali. Eu tenho setembro e outubro para só em novembro, no começo de novembro, fazer esses exames. E se o empregado tiver adquirido uma doença ocupacional nesse meio tempo? Se ele tiver adquirido uma labirintite, que é uma pessoa que trabalha em altura, o que a gente faz? Você tem uma insegurança jurídica assim, extremamente absurda com relação a isso. Tá? Dificuldade aqui, e já me perguntaram, poxa, mas a clínica que faz o meu serviço fechou. Não, ela não pode fechar. Porque os demissionais, salvo que eu vou comentar daqui a pouquinho para vocês, eles são obrigatórios ainda. Além disso, se você olhar aqui, o PPRA, riscos ambientais, PCMSO, saúde ocupacional, LTCAT, PCMAT, eles não tiveram vencimento postergado. Eles vencem durante a pandemia. Então, essas empresas têm que estar ativas, porque elas têm que fazer manutenção desse material para vocês, desses programas, né? PPRA, PCMSO, LTCAT, PCMAT. Isso não foi postergado. Então, se a sua empresa está fechada, você pode ser penalizado, você pode ser autuado. Não esqueçam que a ter sido tirado o artigo 31 da medida provisória, vai ser punitivo a ação do Ministério do Trabalho. Vocês vão ser punidos ali. Então, essas empresas não podem, vocês já pagam para elas. Para você saber, toda vez que você assina um contrato com uma empresa de segurança e medicina, ele é uma fidelização de 12 meses, onde ele se compromete por 12 meses a atender você. Se ele fecha, ele não está atendendo, ele está quebrando um contrato, está expondo você ainda uma possível autuação, ou pior, a uma ação trabalhista. Tá? Então, esse tema aqui ele é muito polêmico. Vamos lá. Na hipótese do IBET coordenador do Programa de Controle do PCMSO, considerar que a prorrogação representa risco para a saúde do empregado, o médico indicará ao empregador a necessidade da sua realização. Pergunta para vocês, se alguém sim, por favor, me sinalize. O seu médico de segurança e medicina tem sinalizado para você esse ponto? Que a não realização do exame expõe o seu trabalhador a risco? Alguma das empresas de vocês recebeu essa informação do seu médico? Tiago, alguma coisa? Não recebemos nada. Gente, assim, independente do médico, a gente sabe que as atividades insalubres ou perigosas podem expor o risco à saúde do trabalhador. Tá? Eu não vi até agora nenhuma empresa de medicina ter essa preocupação e orientar o empregador com relação a esse sentido. Por quê? Porque eles não estão trabalhando. Se você tem no seu quadro funcional atividades de risco, insalubridade, periculosidade, vamos brincar lá de trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc., tem que fazer os exames. Tem que fazer. Então a empresa vai ter que estar aberta. Ou seja, a empresa está te expondo a duas situações até esse momento. Não renovação PPRA, PCMSO, LTCAT, PCMAT. E também a questão dos dimensionais que gerem risco ao trabalhador. Se a sua empresa que está fazendo, parabéns para ela. Parabéns para ela. Mas a maioria do que nós já recebemos consulta aqui, do nosso pessoal, é que a empresa está fechada. Mas, Márcio, a empresa está fechada, como é que eu faço? A gente fala e mete o pé na porta, porque ele não pode fechar. PPRA, PCMSO, LTCAT, PCMAT, e também a questão dessa renovação dos exames de risco, insalubre e periculoso. Ou se o seu trabalhador tem uma doença que ele controle, que possa impactar na sua atividade laboral. Ele não está isento disso, gente. Então, por favor, olhem muito bem, tá? Orientação para vocês, quando acabar isso aqui, tomem um cafezinho, peguem um PCMSO de vocês, peguem um PPRA de vocês e leiam. Tá? Você vai começar a se arrepiar do que você vai encontrar.
insalubre, periculoso, espaço em altura, trabalho em altura, espaço confinado. Esse pessoal tem que ter a revalidação. Não está isento na lei. Não está isento na lei. Imagina depois uma ação trabalhista. Como que você... Mas peraí, você já tinha que fazer. E a portaria falou... Perdão, a medida provisória fala que você tem que fazer e você não fez. E se esse empregado adquiriu uma doença nesse período? Gente, é muito comum. Isso pode acontecer. Eu posso desenvolver uma labirintite. Se eu tenho uma labirintite, como é que eu vou trabalhar em altura? Então, vamos lá. Vou colocar uma situação feia para vocês aqui. Vou pintar um quadro feio agora aqui, tá? Imagina que o trabalhador de trabalho em altura de vocês, o cara que, sei lá, troca a lâmpada acima de 2 metros, esse pessoal todo, ele tenha desenvolvido a labirintite. Você não vai saber. Você não vai saber, tá? Ele sobe, cai e morre. Você sabe qual é a sua responsabilidade nisso? Não? Eu vou te dizer qual é. Trabalhista, previdenciária e criminal. Porque você deu o nexo, lembra do nexo causal? Você deu o motivo para que isso acontecesse. Por quê? A lei, a medida provisória, não isentou vocês em momento algum. Pelo contrário, ela obriga essa condição. Como que você vai fazer? É aquela brincadeira que eu falei para uma empresa de cara, vai lá e mete o pé na porta, porque ela tem que fazer PPRA, PC-mensória, TCAT, PC-MAT, tem que fazer outros exames aqueles que são atividade de risco. Isso não está isento em lei, gente. Por favor, tá? Tem uma atenção muito grande, porque segurança e medicina, as isenções que colocaram aqui foram interpretadas de forma errônea pela maioria das empresas. Vocês não têm ideia. Que geralmente gera dúvida. Isso é fato, gera dúvida. Até nós aqui tem que ler assim, umas 4 vezes, isso aqui não está escrito, isso aqui não pode, isso aqui não existe. Como é que escreve um negócio desse? E como é que essas empresas não estão abertas? Como essas empresas não estão abertas? Tem que estar abertas ali, ok? Desculpe a minha indignação, tá, pessoal? Aqui, realmente isso aqui me preocupa bastante ali, tá? Outro erro aqui. Vamos lá. O exame admissional poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente, periódico, tenha sido realizado há menos de 180 dias. Então tá bom. Eu fiz o meu periódico, não sei como, que a empresa está fechada, né, que faz os exames. Vamos lá, 4 meses atrás. Eu estava tudo bem. Só que uma doença, ela pode se manifestar, né, ou se originar em um dia. Um mês pode acontecer. E aí você vai arriscar não fazer o demissional? Se você não fizer esse demissional, mesmo que não seja atividade de risco, não seja atividade de risco, atividade comum, tá? Mas eu posso ter contraído uma doença. Eu posso ter contraído algo impeditivo da minha atividade laboral ali. Ah, mas espera aí, Márcio. A lei fala que não, a medida provisória, perdão, fala que não precisa. Gente, medida provisória, ela não é superior à lei. Isso é um fato, tá? Qualquer juiz que deparar com isso vai condenar vocês. Vocês não têm dúvida. Lembra lá no comecinho, bem lá no começo que eu falei para vocês, que o juiz entende o seguinte, que medida provisória não tira a responsabilidade do empregador sobre o seu empregado. Ela está vigente ainda, a responsabilidade é de vocês ainda, gente. Não se iludam com isso. Essa medida provisória não te dá segurança jurídica, muito pelo contrário, te dá insegurança jurídica. Em todos os artigos, sem exceção. Minha orientação para isso aqui, cobrem o exame demissional do teu prestador. Cobrem o exame demissional do seu colaborador. Não deixe ele sair sem ter um exame demissional, porque o custo para vocês lá na frente pode ser muito alto mesmo, pessoal, ok? Não esquecendo também que o Ministério do Trabalho e Emprego passa a partir de então a ser punitivo. Ele vai punir, não tem conversa. Esqueçam medida provisória, tá? Ele vai punir no rigor, com toda certeza, ok? Bom, esse aqui eu dou risada. Me perdoe, não tem como, tá? Durante o estado de calamidade pública, se refere ao artigo 1º, fica suspensa a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados, previstos em normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho. Então, tá bom. Eu não preciso, né, fazer lá os treinamentos, né? Treinamentos periódicos e eventuais. Tá legal. Tem um empregado foi alocado agora no seu tomador. E ele não tem lá a condição, não tem autorização, não tem a norma regulamentadora, o trabalho em altura. Né? Como que você vai permitir que ele trabalhe? Não tem como. Ele fala aqui um capítulo, né, serão realizados 90 dias
da data do encerramento do estado de calamidade pública, gente. Isso não existe também em momento algum. E ainda ele fala, olha aqui, ó, durante o estado de calamidade pública, os treinamentos de que trata o caput poderão ser realizados na modalidade de ensino à distância e caberá ao empregador observar os conteúdos práticos de modo a garantir que as atividades sejam executadas com segurança. Gente, eu não sei o que tem no curso de trabalho em altura. Você sabe? Eu não tenho, mas cabe a mim controlar isso. Quer dizer, eu tenho a responsabilidade de fazer isso. Eu não conheço. E como que eu vou fazer um ensino à distância e trabalho em altura? Eu fico assim, o cara pega o notebook dele e sobe no telhado e fica conversando. É a única maneira que tem. Não tem como fazer os cursos de espaço confinado, de eletricidade, à distância. E mesmo que tivesse, tá, eu sou humilde em dizer, gente, eu não tenho a competência para saber se tudo aquilo que foi abordado no curso atende às exigências legais. Porque se não atender, não vai valer. Já um curso EAD não vale. Não tem validade nenhuma. O juiz vai tratorar literalmente isso aqui. Então, assim, existem empresas de treinamento que estão ativas no mercado. Tá? Tem com toda certeza. Porém, já identificamos, gente, que tem muita empresa, não vou falar o termo porque é meio chulo assim, né? Mas empresas não corretas. Fica mais bonitinho, não corretas, né? Empresas não corretas oferecendo esses cursos. Tá? Minha orientação, gente, não façam. Não façam. Não vai adiantar de nada. Qualquer juiz vai derrubar. Vou brincar mais uma vez, né, nessa figura de linguagem. Vá lá na empresa de segurança, meta o pé na porta, ache empresas competentes e qualificadas para cuidar disso para você. Não estão isentos, gente. É um entendimento errôneo da medida provisória. Vocês não estão isentos das suas responsabilidades, principalmente de segurança e medicina. Quando ele fala aqui para você, né, o redator da lei aqui, que diz assim, olha, então veja, os exames podem ser postergados, né, os periódicos podem ser postergados, mas se tiver um perigo, né, o médico tem que falar para você, tem que ser feito. O pessoal entendeu que podia fechar a porta, que podia ir embora, né, as empresas de medicina ocupacional, e vocês como ficam? E vocês acreditando na sua essência, na sua maioria, e a interpretação seria essa, né, antes da nossa explicação, que ok, a lei fala que eu não preciso, mas você sabe que você tem uma atividade insalubre ou periculosa dentro da sua companhia. Ou pode ser que um terceiro exerça uma atividade periculosa dentro da sua empresa. E você está isentando. Não está isento, gente. Não está isento. Está aqui, está escrito aqui. Não está isento. Você tem que fazer. Você vai ter que ligar para a empresa de segurança e, olha, cabe essa porta, preciso para BRA, PCMSOL, ETCAT, PCMAT, eu preciso fazer meus exames periódicos, eu preciso fazer demissional. Não está isento. Se vocês não fizerem pós-pandemia, tudo aquilo que foi gerado por isso, vocês vão responder por isso. Tá? Não esqueçam que na parte de segurança e medicina, a segurança, a saúde do trabalhador, em especial, tem as ações de regresso da Previdência Social, gente. Vou dar um número para vocês entenderem como funciona isso e como é assertiva essa condição, porque essa condição da Previdência a cobrar de vocês está na Constituição Federal. Carta Magna do Poder Absoluto, está escrito lá. Em 3 anos, a Previdência ressarciu aos seus cofres mais de 5 bilhões de reais em ações de regresso. E eu vou contar uma historinha para vocês agora, se vocês me permitem aqui, né? Deixa eu ver meu tempo, como é que eu estou aqui. Legal, dá para fazer assim. Eu sou palestrante, todo palestrante tem uma boa história para contar. De uma empresa que nós dávamos consultoria de risco uma época, uma zeladora caiu, né? Foi subir na escada, enfim, e caiu e quebrou o quadril. Aí foi afastada, teve cirurgia, coloca pino, coloca não sei o quê, faz tratamento, volta. Levou 2 anos afastado. Ela ganhava 1.250, alguma coisa assim. 1.250, a parte patronal, que custasse para a empresa 300 por mês na parte previdenciária. Foi liberada, voltou a trabalhar, ainda bem, recuperou todo o movimento. E aí veio a conta da Previdência Social de ação de regresso. Ela ganhava 1.250. Se alguém adivinhar quanto tiver que pagar, gente, eu mando um cappuccino de presente para quem adivinhar aqui. Sério. Alguém quer tentar adivinhar quanto foi a ação de regresso de uma pessoa que ganhava R$1.250 e ficou afastada por 2 anos por ter quebrado o quadril? Alguém quer chutar o valor? Atenção. Ninguém? Ah, sério, gente? Ah, sem graça. Puxa. Quanto? No mínimo dobro. Não, tem um valor embaixo ali, não tem? 500 mil. 500 mil? Quem que é? Maria Elisa. 400 mil, Fernanda. Fernanda, quem mais? Quem dá mais? Vamos embora, gente. Tá ficando bacana aqui. Agora eu gostei da interação do pessoal. Carmen, 300 mil.
perto de 150. Isso? Mais alguém? Mais alguém? 1,5 milhão. Oh, esse foi bom. Esse foi legal. No ano 500 mil. 500 mil? 50 mil. 50 mil? Tá bom, gente. Gente, ninguém chegou perto. Ninguém chegou perto. O valor total que a empresa tem que pagar para o direito social foi de R$2.400.000. Isso é um caso, está dentro do site da Previdência Social, onde se quiserem buscar informação. A ação de regresso é justamente isso. Tá? Então, veja, quando você não segue, quando você segue, vamos colocar aqui, tá? Vou falar um termo aqui, me perdoem, tá? Esta porcaria, porque é assim que eu entendo isso aqui, porque a segurança jurídica aqui é extremamente alta nesse sentido. Se você seguir o que está escrito aqui, você vai ter problema pós-pandemia. Tá? Vai ter problema, não tem como. Minha sugestão, essa é minha sugestão como consultor e como empresário, tá? Façam todos os exames admissionais, demissionais, periódicos, validação dos cursos, chutem a porta da empresa de segurança, eles têm que atender vocês, eles têm que estar aberto, porque PPRA, PCMSO e outros que eu já comentei diversas vezes aqui, não tiveram seu vencimento postergado. Os demissionais não foram isentos, né, pela portaria aqui, 180 dias aqui, mas tem que ser feito. Tá? Então, minha opinião, mantenham ativas suas empresas nesse quesito. Tem como fazer, gente, tem como fazer. Isso aqui, que está aqui, principalmente nesse capítulo de segurança e medicina do trabalhador, gente, eu não faria. Confesso para vocês que eu não faria. Isso aqui é o maior ponto de insegurança jurídica dentro dessa medida provisória. Tá? Desculpem eu ter me exaltado aqui, gente, mas é que assim, eu me preocupo muito com as empresas. Esse é o nosso trabalho. Tem uma preocupação muito forte, que quando escrevem leis no nosso país, eles não pensam no reflexo, eles não pensam o que eles estão fazendo. Eles não entendem os bastidores do que isso pode acarretar. Tá? É um poder legislando quando compete a outro poder legislar. Aqui você tem governo federal, você tem Previdência, você tem a comissão da FGTS, você tem o Supremo Tribunal Federal, que está determinando dentro de um medida provisória trabalhista. E a área trabalhista não foi escutada. Não pediram opinião ou fizeram um acordo com a área trabalhista. Então não tem. Os juízes vão tratorar isso aqui, vão passar por cima. E o volume de ações trabalhistas vai aumentar como nunca visto antes nesse país. Vai ser absurdo por tudo que nós já vimos, por tudo que nós já conversamos e por todos os juízes e desembargadores que nós já conversamos também durante o período de pandemia. Bom, as cifras estão mantidas, aqui eu não vejo problema nenhum. Gente, vou abrir um minuto aqui para as perguntas de vocês. Pessoal, o Leandro fez uma pergunta. Leandro Oliveira, tudo bem? Leandro, muito boa essa pergunta. Gostei muito, realmente muito pontual e muito pertinente agora. O Leandro pergunta o seguinte: para o uso de máscara como EPI, mantém EPI com a CA, certificado de aprovação, ou pode ser máscara artesanais? Boa pergunta. Leandro, a NR6 que trata disso não foi alterada. Não teve alteração nela, não teve alteração por medida provisória em lugar nenhum. Tá? Então, as máscaras não podem ser artesanal, não podem ser artesanais para ter sua validade em área de segurança e medicina, e elas têm que ter o CA, sim, obrigatório. Se você olhar para a NR6, a NR6 obriga a todo o IPI que tem o CA. Tá? NR6 sem alteração. Excelente pergunta, Leandro. Parabéns mesmo, foi muito boa a pergunta. Pessoal, então, assim, a máscara que vocês vão entregar ao seu colaborador não pode ser uma máscara artesanal. Aquele que a tia da esquina fez e está vendendo, né? Com a figurinha do sorriso do Coringa, né? A carinha do Hulk, etc. Não. Tem que ser máscaras que têm o CA, que é o certificado de aprovação do Inmetro, se não me falha a memória. Leandro, boa pergunta. Ok? Mais perguntas? Tem mais pergunta aqui, pessoal. Só um minutinho, estão me passando. Fabrícia, tudo bom, Fabrícia? Como é que você está, querida? Empresa com 5 funcionários, é necessário PCMSO e PPRA para a segurança? Boa pergunta. Você tem os PPRAs e PCMS coletivos, né, que você pode fazer dependendo do tamanho da sua empresa. Mantenha, Fabrícia, com toda certeza. Isso não está isento para ninguém. Porque você veja, como eu comentei para vocês, na medida provisória, no capítulo que trata da área de segurança e medicina, não tem a postergação de vencimento de PPRA e PCMSO, perdoem. Continua vigente a obrigatoriedade. Tá? Então, sim, a sua resposta é que você tem que ter, tá, o PPRA e PCMSO
ativos e vigentes. E claro, gente, muito importante, por favor, PPRA e PCMSO de vocês. O PPRA tem que ser feita a leitura na sua empresa ou no local da prestação de serviço, conforme determina as NRs. Não é só mudar a data, a capa do PPRA, que é muito comum acontecer. Não façam isso, principalmente nesse momento de pandemia, e insegurança jurídica. Que é muito comum assim, não, eu vou pegar a capa, a primeira folha aqui, eu tiro essa folha e coloco uma folha com a data atual. Não, não façam isso, tá? Porque se o fiscal identificar isso, vocês vão ser autuados. PPRA perde a validade, o PCMSO perde a validade, usar tudo perde validade. Isso é um problema gigante para resolver, tá? Não façam. Mais alguma pergunta? Liliane, você fez uma pergunta, querida, que ela é polêmica mesmo antes da pandemia, né? O que a Liliane comenta com a gente? Que tem um empregado afastado, que ele está voltando agora, mas a Previdência não está atendendo, tá? Não está fazendo atendimento nenhum. E a gente não viu nenhuma ferramenta, algo da Previdência nesse sentido. Liliane, a notícia não é boa, querida. A notícia não é boa, tá? Juridicamente, você pode ser condenado a pagar esses dias ao trabalhador. Por que eu digo isso? Mesmo antes da pandemia, lembra lá, a Previdência, quando dá alta a um trabalhador, ela está dando alta para a vida normal dele. Cara, vai para casa, vai ver Ana Maria Braga, vai dar banho no cachorro. A Previdência não liberou você para a sua atividade laboral. Quem vai liberar você para a sua atividade laboral é o médico do trabalho da sua empresa, terceira ou não, ali. Quando o médico do trabalho fala assim, olha, você não está apto a trabalhar, volta à Previdência. O que ele faz? Ele volta à Previdência e a Previdência não reabilita, não concede o benefício dele novamente. Ele fica um mês discutindo com a Previdência Social. Tá? Esse um mês de discussão, esse período todo de discussão, quem tem que pagar é a empresa. Isso já estava consolidado. Isso não é novidade nenhuma. E também entendemos nós, por uma questão de analogia, que no período agora dessa pandemia, enquanto a Previdência não colocar uma condição definitiva, tá? Você vai ter esse ônus. Infelizmente, sabe, não consigo ver outra maneira nesse momento. Sugestão que eu posso dar para você, monitorar o site da Previdência. É a única coisa que você pode fazer. Tá? Porque se a Previdência não liberar, ele não pode voltar a trabalhar e seu médico do trabalho também não tem esse condão da liberação, porque não cabe a ele essa liberação. Cabe única e exclusivamente à Previdência Social. Lamento a notícia não ser boa, querida. Lamento mesmo. Mais alguma? Bom, pessoal, eu passei aqui por as portarias que nós achamos interessantes. Tá? Imagine, ela está agradecendo aqui, um prazer. Nós passamos aqui por todas as portarias que nós achamos interessantes e polêmicas até agora. Eu peço mais uma vez perdão para vocês se eu me exaltei em algum momento, né? Mas eu sou assim, não tem como, não vou mudar agora depois dos meus 57 anos. Né? Eu sei que o pessoal tem 56, né? Ok, obrigado. Mas realmente ela é polêmica, a segurança jurídica é muito grande e as dúvidas são enormes com relação a isso aqui. Tá? Quando a gente fala da questão da medida de vencimento dela de 120 dias, da não prorrogação dessa medida provisória, nos preocupa bastante. Tá? Eu fiz um webinar para a Associação Brasileira de Profissionais de Recursos Humanos, né, convite da presidente, a Nilva, lá, e falando justamente sobre isso, junto com uma advogada muito boa, a doutora Vanessa. Nós discutimos e debatemos esse assunto muito forte. Tá? E de tudo que nós pesquisamos, assim, nós temos clientes do Brasil inteiro em diversos segmentos, né? Ramo automotivo, atacadista, varejista, extrações, etc, etc. E tudo é consenso. Tudo é consenso. O nível de ação trabalhista que vai ocorrer nesse período pós-pandemia, ou até, quem sabe, durante a pandemia, se for o caso, por causa dos meios eletrônicos, evidentemente, vão ser extremamente altos, como nós nunca vimos. Muito cuidado com a fiscalização do trabalho. Peguem essa portaria agora, faço um desafio para vocês, e leiam essa portaria como eu li. Vejam o por trás, né, nas entrelinhas, né, nos bastidores dessa lei aqui, a insegurança que ela vai dar para você. Né? Quando a gente fala na adesão, quando a gente fala na postergação, que existe, é que nem você comprar, é que nem você usar o Uber, né? Eu brinco bastante. Quando é corrida? Ah, é quinzão, barato. Ah, barato. No final do mês tem R$1.000 para pagar de Uber. Né? Você não vai sentindo aqui. E a mesma coisa agora aqui, pessoal. Tá? As postergações ali não são isenções de pagamento. Administrem isso muito bem. Olhem muito bem para isso. Para você não comprometer o seu caixa lá na frente. Olhem na questão, antes de você pensar em demitir um colaborador,
Não quero gerenciar a empresa de vocês, por favor, não tenha essa intenção, não entendo dessa maneira, por gentileza. Mas, assim, veja as ferramentas que você tem primeiro. Tá? Vamos colocar banco de horas, vamos colocar antecipação de feriados, vamos ver férias coletivas, para daí você entrar nos dispositivos um pouquinho mais pesados, né, que é a suspensão, a parcialidade do contrato, interrupção como um todo. Tem ferramentas, sim. Todas as estimativas que nós estamos escutando ali é que vai a partir de junho, já está voltando, gente, já está voltando. Muitas empresas já estão voltando a trabalhar. Está começando, claro, que não naquilo que nós vimos antigamente, mudou bastante, com toda certeza, mas o mercado está começando a se movimentar, está começando a respirar de volta ali. Vão existir mazelas, vão existir demissões, com toda certeza. Isso é inevitável, não tem como ser de maneira diferente. Mas ainda a preocupação é com essa questão da insegurança jurídica, que vai ser extremamente forte, muito forte mesmo ali. Se vocês olharem essas condições de quando retornar o empregado, pior, que coronavírus passa a ser uma doença ocupacional. Gente, isso de uma insanidade, para falar uma palavra não tão agressiva, enorme. Enorme, sabe? Como é que o colaborador ou a pessoa que vai no mercado contrai a doença e a empresa é responsável por isso? E tem as indenizações, estabilidade de um ano, né? Ações de regresso que eu comentei com vocês, as despesas que ocorrem, a indenização familiar no caso de falecimento, isso gera um custo gigante para as empresas em um momento de retração de economia. Inadmissível o pensamento do juizado, né, das pessoas nesse sentido. Preservar, cuidar, sou totalmente favorável nesse sentido. Mas não adianta eu criar dispositivos, gente, que vão me dar dor de cabeça lá na frente. Lamento muito, tá, de ser o portador de uma notícia dessa para vocês. Eu quero mais uma vez me colocar à disposição de vocês, tá? Eu vou fazer aqui duas coisas que eu não tinha, uma coisa que eu não tinha feito antes. Eu vou divulgar o meu celular para vocês. Se quiserem me ligar, gente, podem me ligar e eu vou atender vocês. Meu celular é o 41 9 9183 5691. Vou repetir, 41 9 9183 5691. Me liguem, o WhatsApp é melhor, tá? Aí eu já respondo mais fácil responder para vocês. Mande o WhatsApp. Quer mandar e-mail? marcio@executiva.com.br. Vou estar totalmente à disposição de vocês. Cliente executiva, não cliente executiva, não me interessa. Eu vou atender vocês de igual forma, tá? Eu quero ajudar vocês agora, porque a gente percebe que muitos erros estão acontecendo pela má interpretação ou pela má consultoria a vocês, tá? E não custa nada a gente ajudar nesse momento de pandemia. Acho que é o nosso papel também fazer isso. Vou pedir uma gentileza para vocês. Eu vou fazer uma pergunta e vocês respondem sim para mim aqui, tá? Só para a gente entender como é que está funcionando. Se vocês gostaram, nós estamos hoje agora com 45 pessoas online. Se vocês gostaram desse evento, escrevam sim para mim agora e mandem aqui no nosso chat. Pode ser? Bom, pessoal, aqui eu estou vendo as avaliações aqui, puxa, massagearam o meu ego, literalmente, né? Agradeço muito, tivemos muitos elogios aqui. Que bom que foi o melhor que vocês assistiram, que bom que nós tiramos dúvidas de vocês, tá? E nós estamos monitorando de forma constante as alterações. Muito, a gente monitora mesmo. Se nós entendemos a necessidade de um novo webinar, nós vamos fazer esse webinar mais uma vez para vocês. Quero poder contar com a participação de vocês, tá? As perguntas foram, olha, gente, excelentes. Me mostra muito o nível profissional de cada um de vocês. Foram perguntas muito pertinentes nesse webinar. Fiquei muito orgulhoso de poder falar para um público tão seleto quanto vocês, tá? Para mim, um orgulho, isso vai contar um ponto na minha carreira, né, de ter tido um webinar com um pessoal com nível tão alto de conhecimento e esclarecimento. Mais uma vez, me coloco à disposição de vocês. Vou repetir, você no chat um pouquinho, mais celular 41 9 9183 5691, o meu e-mail marcio@executiva.com.br. Gente, é sério de coração. Podem fazer as perguntas, podem mandar para nós, que eu pessoalmente vou responder vocês. Também, se vocês quiserem nossos e-books, que foi disparado a toda a nossa carteira ali, por favor, peçam também. E a gente manda e-book de tudo para vocês. Tem, acho que quantos e-books? São quase 10 e-books que nós fizemos das medidas provisórias. Lá tem print de tela, setinha indicativa, gente, material, o trabalho do nosso gerente RH, do Thiago, da equipe dele, maravilhoso ali. Ajudou muito as empresas terceiras. E eu também vou disponibilizar para vocês. Mande um e-mail, mande um WhatsApp e eu mando material para vocês. Quero agradecer muito, muito, estou muito feliz de ter feito essa conversa, esse bate-papo com vocês. Faltou meu cafezinho aqui, mas ok, né? Foi um prazer muito grande, agradeço o tempo de vocês e estou à disposição. Um beijo para todos vocês. Gente, por favor, se cuidem. Nosso maior patrimônio é a nossa saúde. Um forte abraço a todos.